Sétimo dia, o purgatório. Se morresse na graça de Deus, mas se tem dívidas de expiação pelos pecados cometidos e defeitos ainda dos quais se livrar para entrar puros no paraíso, se vai para o purgatório a fim de livrar-se destas dívidas e defeitos. Por isso existe o purgatório. É um reino temporal além-tumba. Todos os que morrem na amizade com Deus, mas não são puros e dignos do paraíso, vão àquele lugar de dolorosa purificação por todo o tempo necessário para purificar-se. Por isso se fazem as funções e se reza pelos defuntos que se acham no purgatório, a fim de que seja apressada a passagem deles daquele lugar de pena ao reino do eterno paraíso. É verdade. A Sagrada Escritura nos fala, desde as primeiras páginas, do uso dos hebreus de rezar pelos mortos. Este uso exprime necessariamente a existência das almas defuntas em um lugar que não seja o inferno nem o paraíso, porque nem os danados nem os bem-aventurados precisam das nossas orações. Mais expressamente ainda, a Bíblia nos fala dos sacrifícios pelos defuntos que os hebreus celebravam no templo. À morte de Arão foram oferecidos sacrifícios por 30 dias seguidos, Deuteronômio 34:8 ou Números 20:30. Judas Macabeus, depois das sanguinárias batalhas, recolhia somas de dinheiro para mandar a Jerusalém para oferecer sacrifícios pelas almas dos soldados caídos na guerra. É coisa salutar rezar pelos mortos, a fim de que lhes sejam perdoados os pecados. Também o profeta Malaquias nos fala do Senhor que purifica com o fogo amados filhos de Levi. Malaquias 3:3. No Novo Testamento, Jesus refere-se mais vezes ao purgatório. A mais clara referência é sobre a necessidade de fechar cada conta com o nosso inimigo antes de cair nas mãos do juiz, que nos porá em uma prisão de onde não sairemos antes de ter saldado a dívida até o último centavo. Mateus 5:25-26. Esta prisão não pode, é claro, ser o inferno, de onde não se sai nunca, mas o purgatório, como o interpretam os santos padres. São Paulo continua o ensinamento de Jesus, dizendo que quem faz obras imperfeitas se salvará, mas passando pelo fogo. Depois de São Paulo, podemos citar os grandes padres e doutores da Igreja: Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Santo Efrem, São Cipriano, São Tomás de Aquino. O magistério da Igreja apresentou a verdade do purgatório como dogma de fé. Se sofre terrivelmente. No purgatório, se sofre as penas da purificação segundo a necessidade de cada um. Tem quem tem mais dívidas e defeitos que outros. A intensidade e duração são sob medida, mas a qualidade do sofrimento é terrível. Pena de sentido e pena de dano constituem um sofrimento tal que na terra não se pode pensar igual. Santo Tomás ensina: a menor pena do purgatório supera as maiores penas da terra, pois o mesmo fogo que atormenta os danados do inferno atormenta os justos do purgatório. Lá entenderemos qual coisa tremenda é a ofensa a Deus e qual reparação exige a sua justiça. Por isso os santos estavam tão atentos em descontar na terra com a mínima falta, até nas palavras ociosas. Mateus 12:36. Santa Mônica, no leito de morte, disse àqueles que circundavam seu leito: rogai por mim, não tomais conta do meu corpo, somente da minha alma. Não lágrimas, mas santas missas. Os defuntos não precisam das nossas lágrimas, mas das nossas santas missas. Nem precisam de coroas de flores e procissões para o funeral. Quanta bobagem em certos cristãos! Preocupam-se e gastam sem economia para a solenidade externa do funeral e não se curam ou não querem gastar dinheiro para mandar celebrar uma santa missa. Se pudéssemos ver os sofrimentos das almas purgantes, com qual cuidado as ajudaríamos, fazendo antes de mais nada celebrar as santas missas, fazendo a comunhão, recitando rosários, praticando penitências. Uma noite, São Nicolau de Tolentino
viu a alma de um frade defunto, frade Pelegrino Diósimo, que lhe pediu para celebrar logo uma santa missa por ele e pelas almas purgantes. Mas o santo respondeu que não podia, porque tinha que celebrar a santa missa do turno. Então o defunto conduziu-o ao purgatório. À vista das penas terríveis que sofrem aquelas almas, São Nicolau se assustou e foi logo ao superior e o rogou de fazer-lhe celebrar santas missas pelo frade Pelegrino e pelas almas. Obtida a licença, a celebração das santas missas foi a função mais poderosa e salutar para aquelas queridas almas. Também ao Padre Pio pediu um frade uma lembrança ao pai defunto durante a missa. Padre Pio quis aplicar a Santa Missa pela alma do pai daquele irmão e lhe disse: "Esta manhã teu pai entrou no paraíso." O irmão ficou admirado e feliz, mas não pôde deixar de exclamar: "Mas meu pai morreu há 30 anos." "É, meu filho, na frente de Deus, tudo se paga", respondeu em tom grave Padre Pio. Maria livra do purgatório. São Bernardino chamou Nossa Senhora plenipotenciária do purgatório, pois em suas mãos há poderes e graças para livrar quem quiser do purgatório. Ser devoto de Maria e a ela recorrer para obter o alívio e a libertação das almas purgantes é isto o que devemos fazer com todo o coração, se quisermos oferecer eficazes orações e santas missas. Maria mesma revelou ao beato Alano: "Eu sou a mãe das almas do purgatório, e a cada hora, pelas minhas orações, são aliviadas as penas dos meus devotos." O Santo Rosário é de especial eficácia. Santo Afonso Maria de Ligório ensina que, se queremos ajudar as almas do purgatório, recitamos por elas o Rosário, que lhes arrecada grande alívio. Um santo consolou muitas almas purgantes com o Santo Rosário. São Pompílio Pirrote teve o dom de recitar o Rosário com as almas do purgatório, que respondiam em voz alta às Ave-Marias, mostrando-se serenas e felizes durante a oração. Que também nas nossas mãos o Rosário seja uma coroa de caridade pelas queridas almas do purgatório. Votos: oferecer o dia inteiro pelas almas do purgatório, Santa Missa e comunhão pelas almas sofredoras, um rosário pelas almas purgantes mais pecadoras. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.